Pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos. Esse é um dos versos do Salmo que nós iremos meditar nesta manhã. Salmo de número 141. Aqui Davi está novamente correndo risco de vida. O inimigo novamente está perseguindo Davi. Então ele clama, ele ora, e no verso 8 ele diz: pois em ti, Senhor, estão fixos os meus olhos. E eu te pergunto nessa manhã, os teus olhos, aonde eles estão fixos? Para onde você tem olhado? Para onde você tem buscado nos dias da dificuldade, nos dias de perseguição, nos dias de luta? Para onde você inclina os teus olhos? Então, essa é uma lição que nós vamos aprender aqui hoje, no Salmo de número 141. Eu já peço para você pegar aí a sua Bíblia, deixa aí no jeito. E se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui nesse domingo maravilhoso, nesse domingo de Natal, né? Já vamos comemorar o Natal, o nascimento do nosso Jesus. Aleluias, do nosso Emanuel, nosso Deus conosco. E eu já peço para você também, se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, eu peço para você, te inscreve aqui no meu canal, isso mesmo, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe pelo menos com 2 pessoas esse vídeo. Já pegou aí a sua palavra? Já pegou a sua Bíblia? Nós vamos ler juntos esse salmo que é um salmo de Davi, oração vespertina por santificação e proteção. Então é um salmo que nós vamos ler aqui de todo o nosso coração, vamos orar, declarar este salmo, pedindo a proteção de Deus na nossa vida. Vamos ler? Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, suba à sua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me. Será como óleo sobre minha cabeça, ao qual não há de rejeitá-lo? Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade? Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não me desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incolume. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salmo de número 141. Cercado pelo mal e pelos inimigos, Davi ora nesse salmo para que ele não se comprometa e não caia nos próprios pecados das quais ele é vítima. Davi pede a Deus que sustente a sua própria língua, que sustente a sua língua, que ele não possa praticar a linguagem perversa dos seus adversários. Aleluias! Então aqui o Salmo 140 e o 141, eles empregam um vocabulário parecido, falando do coração, da língua, das mãos, das armadilhas do inimigo, do justo. Então, o inimigo perseguia Davi outra vez. Não se sabe aqui se esse inimigo é Saul ou se é o seu próprio filho Absalão.
e ele precisava de um socorro imediato. Talvez você nesta manhã também necessite de um socorro imediato. Talvez você esteja correndo também riscos de vida. Quem sabe se algum inimigo perverso tem querendo te atacar, querendo te devorar. Mas, aleluias, nesta manhã, como Davi, você vai tomar algumas decisões sábias para enfrentar os ataques do inimigo. Isso mesmo, nós vamos aprender aqui essas lições com Davi. Algumas decisões sábias para enfrentar os ataques do inimigo. Primeiro, buscarei a ajuda do Senhor. No verso 1 e no verso 2 ele já começa dizendo: Senhor, a ti clamo, dá-me pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Sempre que o inimigo lhe causava problemas, a primeira coisa que Davi fazia era conversar com Deus. Qual é a primeira atitude que você tem quando o inimigo, quando alguém lhe afronta, quando você sofre alguma perseguição, alguma calúnia, quando se levantam contra você? Qual é a sua primeira atitude? A atitude de Davi era conversar com Deus, era buscar a ajuda de Deus, era orar, era estar na presença do Senhor orando. Davi tinha discernimento espiritual, ele sabia que poderia orar e adorar a Deus mesmo quando estava afastado do santuário. Ele olhou para os céus, diante daquela dificuldade, ele orou. Ele buscou a ajuda de Deus, e é isso que nós temos que fazer também. Diante das dificuldades, diante dos perigos, devemos olhar para os céus, devemos conversar com Deus, devemos buscar a ajuda de quem pode verdadeiramente nos ajudar. 2. Guardarei o meu coração do pecado, no verso 3 e 4. Para Davi era extremamente tentador agir como o inimigo, mas ele sabia que isso era errado. Uma vez que estavam difamando Davi, falando mal de Davi, fofocando da vida de Davi, por que não fazer o mesmo? Por que não fazer o mesmo quando as pessoas nos atacam? Por que não pagar com a mesma moeda? Porém, o problema estava em seu coração, não em sua boca, de modo que ele orou pedindo um coração que não mostrasse propenso a pecar. Ele orou a Deus, pedindo a ajuda de Deus. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, porque tamanha era a perversidade dos inimigos de Davi. Mas ele não poderia se corromper com a atitude do outro, assim como nós também não devemos nos corromper com a atitude dos outros. Isso não pode chegar até o nosso coração. Nós não podemos nos voltar para o mal. Por isso nós devemos orar como Davi orou, para que Deus olhasse para o seu coração, que ele pudesse se desviar do mal. Temos que tomar cuidado, pois em tempos de provação é tempo também de tentação. Isso mesmo, tempo de provação também é tempo de tentação, em que o inimigo vai nos tentar para nos levar para pecar também. Por isso nós temos que orar, nós temos que pedir ajuda de Deus, para que o nosso coração também não se incline para o mal. Aleluias. 3. Aceitarei de bom grado o conselho sábio. No verso 5, ele diz: fira-me os justos, será mercê, repreenda-me. Será como óleo sobre a minha cabeça, ao qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Quando nos sujeitamos à vontade de Deus, as dificuldades da vida passam a ser ferramentas que Deus usa para promover a nossa maturidade. Isso mesmo, quando nós sujeitamos à vontade de Deus, as dificuldades elas vêm, mas elas servem como ferramenta de Deus que Ele usa para promover a nossa maturidade.
No mundo antigo, os convidados de honra de uma refeição eram ungidos com óleo perfumado, assim como Jesus foi ungido por Maria. Mas Davi sabia que as iguarias e o óleo do seu inimigo viesse a oferecer algo para ele, era como uma chamarize, era como uma armadilha que havia preparado para ele. Então Davi preferia ser admoestado a ser ungido. Ao enfrentar os problemas e perigos da vida cristã, é importante dar ouvidos e seguir conselhos sábios. Davi, aleluias, ele estava aceitando conselhos de pessoas sábias e não estava se atentando para as chamarizes, para as iguarias que o inimigo viesse a levar para ele, porque muitas vezes o inimigo vem também querendo dar conselho para nós, mas isso não é conselho, é a armadilha do inimigo, é a armadilha do inimigo preparada para nós. Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes os nossos amigos vêm nos dar conselhos e nós não queremos ouvir, mas são conselhos sábios. Muitas vezes são irmãos mais velhos que nós, com mais experiência de vida que nós, e nós temos que dar ouvido também para esses conselhos sábios de pessoas de Deus que vêm nos dar esses conselhos para que nós não possamos cair nas armadilhas do inimigo. Devemos aceitar de bom grado o conselho do sábio. 4. Deixarei que Deus julgue os meus inimigos. No verso 6 e no verso 7, ele vai dizer: os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que não são agradáveis, ainda que sejam espalhados meus ossos de boca, sepultura quando se lavra e sulca a terra. Então ele vai dizer, o que quer dizer tudo isso aqui que Davi falou? É que ele continuava orando pelos seus inimigos e ele pedia para que Deus, aleluia, o justo juiz, julgasse e defendesse as suas causas, defendesse a causa do seu servo. Ele sabia que Deus estava vendo tudo aquilo e que no momento certo Deus iria defendê-lo dessa causa, Deus iria agir e o inimigo não ia prevalecer sobre a vida dele. Então ele deixou que Deus julgasse os seus inimigos. É isso que nós devemos fazer, não devemos agir com as nossas próprias mãos, devemos deixar para o justo juiz, aquele que nos defende, aquele que julga a nossa causa. 5. Prosseguirei pela fé. Do verso 8 ao verso 10, o que eu li no começo para vocês. O verso 8 é um dos versos principais desse salmo, pois ele diz: pois em ti, Senhor meu Deus, estão fitos os meus olhos, em ti eu confio. Aleluia! Ele está declarando a sua fé. Prosseguirei pela fé. Manter os olhos fixos no Senhor invisível significa viver pela fé em sua palavra. Em Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus, só há um Deus verdadeiro. E nós temos que olhar para esse Deus para que possamos ser salvos. Só Jesus pode nos salvar. Os nossos olhos têm que estar fixos nele. Hoje é Natal. Os nossos olhos não têm que estar fixos para o Papai Noel. Os nossos olhos não têm que estar fixos para os presentes, para essas coisas, para essas idolatrias. Não, não, não. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, porque estamos comemorando o nascimento de Jesus. É para ele que nós temos que olhar, para o nosso Deus verdadeiro, aquele que se fez carne, o Verbo encarnado, que habitou entre nós, que se fez homem como nós, que passou as nossas dores, as dores como nós. Aleluias! Por amor a nós, que Deus mandou o seu próprio Filho
E é para Ele que nós temos que manter os nossos olhos fixos, porque só através dele que nós temos salvação, só através dele que nós recebemos a nossa cura. Aleluias! Só Ele pode salvar a nossa alma. Aleluias! Para onde está o seu olhar? Para quem você tem olhado? Deus havia ungido Davi para ser rei de Israel, e nada além da desobediência frustraria esse plano. Deus tinha planos que o reinado de Davi não teria fim, e isso se cumpriu em Jesus Cristo, o filho de Davi. Então, ele não poderia desobedecer, mas teria que prosseguir pela sua caminhada, prosseguir na fé, com os olhos fixos no Senhor, não poderia desobedecer. Ao contrário de Pedro, quando caminhou sobre as águas na tempestade, Davi não desviou os olhos da fé. Deus era o refúgio de Davi diante das dificuldades, diante das perseguições do inimigo, diante dos perigos de vida que ele sofreu. O medo não paralisou Davi, isso mesmo, o medo não paralisou Davi. Ele entregou ao Senhor e caminhou seguro pelo campo de batalha. Muitas vezes o Senhor, Ele não vai parar a nossa batalha, Ele não vai parar a tempestade, Ele vai nos deixar ainda naquele deserto. Aleluias, mas Ele vai caminhar conosco no campo de batalha, Ele vai nos dar segurança. Ele deu segurança para Davi e Davi venceu. Não podemos permitir que as situações difíceis nos paralisem. Isso mesmo que você está ouvindo. Talvez algumas circunstâncias tenham te paralisado, mas Deus está te falando nesta manhã que você não deve paralisar diante das dificuldades. A vida continua e há um trabalho a ser feito, de modo que não devemos permitir que as situações difíceis nos paralisem, mas sim que nos encham de energia ao confiarmos no Senhor. As tribulações da vida não são motivo de ficarmos parados, antes são oportunidade para nos apropriarmos das promessas de Deus e de experimentarmos do seu poder. Aleluias! Sim, porque o inimigo não prevaleceu contra a vida de Davi, o ímpio não prevaleceu contra Davi, porque Saul morreu com a sua própria espada, como diz, caiam os ímpios na sua própria rede. Aleluias! E eu, nesse meio tempo, me salvo. Então, aleluias, as promessas de Deus, elas se cumpriram na vida de Davi e elas também vão se cumprir na nossa vida, mas nós não podemos ficar paralisados diante das situações difíceis, devemos prosseguir, prosseguir com fé, com os olhos fixos no Senhor, a nossa caminhada cristã, porque nós temos uma linda promessa em que o Senhor Jesus, Ele foi, mas Ele vai voltar, Ele vai nos buscar, Ele vai nos levar com Ele, mas enquanto Ele não volta, nós temos que continuar a nossa caminhada, nós temos que continuar firmes aqui com o nosso propósito, cada qual com o seu propósito. Eu não sei qual é o seu propósito aqui, eu não sei se você também leva a palavra de Deus, eu não sei se você é um levita na casa do Senhor, eu não sei se você é um missionário, se você é um evangelista, se você é um pastor, se você ora, se você é um obreiro, se você faz visitas nos hospitais. Eu não sei qual é o seu propósito aqui no reino do Senhor, mas você tem que prosseguir. Não desanime diante das dificuldades, diante das lutas, diante das perseguições, diante dos inimigos que se levantam contra você. Prossiga para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Mantenha seus olhos fixos nele. Amém? Que salmo tremendo, que salmo maravilhoso, esse salmo de número 141. Aleluias! Podemos olhar para Deus dessa maneira que nos lembre que Ele cuida de nós, dos detalhes, que nós não estamos sozinhos. Amém? Que você possa continuar meditando nesse salmo durante esse dia, que essa palavra possa falar melhor no seu coração. Vamos orar? Vamos agradecer?
Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, por esse salmo tremendo, em que Davi nos ensina, Senhor, a orar nos momentos de dificuldade, que possamos tomar essas decisões sábias que Davi tomou, de buscar ajuda em Ti, Senhor, de guardar o nosso coração contra o pecado, de aceitar de bom grado o conselho do salvo, conselho do sábio, de deixar que Ti, Senhor, julgue os nossos inimigos e que possamos prosseguir pela fé com os olhos fixos em Ti, Senhor, que não possamos nos desviar do mal, que possamos desviar do mal e que o medo não nos paralise, Senhor, aleluias, que diante das dificuldades da nossa caminhada possamos caminhar seguro, olhando fixamente para Ti, Senhor, diante dessas dificuldades, que o Senhor possa nos ajudar também na nossa caminhada, assim como o Senhor ajudou a Davi, e que os planos que o Senhor tem para nós, eles não serão frustrados, aleluia. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E nesse momento nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, aleluias. Engrandecemos o teu santo nome, ó Pai, e entregamos em suas mãos a nossa causa impossível, aquilo que parece impossível aos olhos dos homens, mas para Ti nada é impossível, Senhor. Nós oramos, estamos orando por paz, estamos orando por restituição financeira, por portas de emprego, Senhor, essa pessoa que está segurando a sua carteira de trabalho, Pai, que no ano de 2023 não conseguiu um emprego, mas nós cremos no milagre que em 2024 essa pessoa vai receber uma ligação. Aleluia, receba essa palavra. Você vai receber uma ligação, aquele currículo que você deixou naquela loja, naquele supermercado, onde você deixou aquele currículo. Eles vão te ligar ainda essa semana. Uma porta de emprego vai se abrir para você e você vai começar o ano de 2024 com a sua carteira assinada. Receba o seu milagre no nome de Jesus. Estamos orando também, aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui. A presença de Deus é real, aleluias. E você que está orando, clamando por uma cura de uma doença. Quem sabe se você recebeu um diagnóstico médico difícil. Quem sabe se o diagnóstico não é um câncer, não é uma AIDS, não é algo grave. Mas para Deus nada é impossível. Jesus realizou tantas curas e Ele continua realizando. Nosso Jesus é aquele, aleluias, que levantou Lázaro do túmulo depois de 4 dias. Aleluias. Se você crê no teu milagre, levanta tuas mãos para o alto e receba a tua cura no nome de Jesus. Também estamos orando por cura de vícios, por cura, aleluias, de vícios de droga, de álcool, de prostituição, pessoas que estão no mundo do crime, mães que estão orando pelos teus filhos, que estão chorando, aleluias, pelos teus filhos. Receba o teu milagre, receba a cura e libertação na tua família, no nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua causa, mas coloque nas mãos do Senhor, porque Ele está ouvindo as nossas orações. Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus que está perto. Ele é um Deus que se inclina para nos ouvir e Ele está ouvindo a sua oração nesse momento. Não desista, continue firme no seu propósito. Nós estamos orando por causas impossíveis, até faltam aqui 8 dias para nós terminarmos, e eu creio que nós teremos muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. O nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas, através do meu e do seu testemunho. Aleluias! Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, crendo no nosso milagre, Senhor, que já está sendo gerado. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, toda honra e toda glória sejam dadas para ti, Senhor, neste dia, ó Pai. Abençoe o nosso domingo, abençoe a nossa semana que está para iniciar, para começar.
que seja a última semana do ano, que seja abençoada, que grandes coisas ainda estão para acontecer, porque até o dia 31 ainda é 2023 e muitas coisas ainda podem acontecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez você esteja orando para que as horas passem rápido, para que esse ano termine de uma vez, mas quem sabe o teu milagre ainda não vai acontecer nesse ano. Aleluias! Creia e receba o teu milagre no nome de Jesus. Amém? Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida. Ótimo dia. E fique comigo firme e amanhã estaremos lendo o Salmo de número 142, oração no meio de um grande perigo. Vamos estar orando amanhã nesse Salmo 142. Amém?